Olá, muito bom dia a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21. Neste vídeo vamos fazer aqui um pré-match, uma breve antevisão do jogo do Benfica contra o Rio Ave. Vai ser no Estádio dos Arcos, portanto o Estádio do Rio Ave vai ser o início da segunda volta do campeonato. Como todos sabemos, esta época não está a ser nada fácil para o Benfica, eliminados da Taça da Liga, eliminados da Taça de Portugal, o campeonato 10 pontos do Porto e também uma fase muito complicada na Liga dos Campeões, em que temos 6 pontos e afigura-se muito difícil passarmos à próxima fase. Como aspectos positivos desta época, conseguimos chegar à fase de Liga das Champions e ganhámos de facto a Supertaça ao Sporting. Mas estamos numa fase muito, muito complicada. O jogo aqui contra o Rio Ave vai ser hoje, vai ser às 20h30, como eu disse, no estádio do Rio Ave, que o Benfica tem apresentado algumas dificuldades e na primeira mão, no Estádio da Luz, como sabem, empatámos, o tal gol do André Luiz já em tempo de descontos. Aqui, uma breve comparação das duas equipas. O Rio Ave, esta época, fez 18 jogos, tem 4 vitórias, 8 empates e 6 derrotas, 24 golos marcados e 32 golos sofridos. Ou seja, tem uma porcentagem de vitórias que também não é assim, mesmo para a dimensão do Rio Ave, não é assim tão interessante. 22% dos jogos é que foram vitórias. 1,33 golos marcados por jogo e 1,68 golos sofridos por jogo, isto em média. O Benfica, com estas. Os números já não eram famosos, diria eu, mas com estas duas derrotas, primeiro para a Taça da Liga frente ao Braga e depois agora para a Taça de Portugal, piorou aqui os números. No total tem 34 jogos, 21 vitórias, 7 empates e 6 derrotas, 58 golos marcados e 23 golos sofridos. Temos uma percentagem de vitórias de 62%, lá está, e a descer. Já não era boa, mas de facto, ganhar apenas 62% dos jogos, ganhar apenas 21 jogos em 34, não é de facto muito bom para o Benfica. Média de golos marcados 1,71. Também esses últimos jogos contribuíram para baixar aqui. E média de golos sofridos já 0,68, que era uma dos aspectos mais consistentes do Benfica. Estava a ter vários jogos a não sofrer golos ou a sofrer pouco, mas já vai em 0,68 golos sofridos em média. Valores do plantel, lá está, não tem nada a ver. O Benfica tem quase 7 vezes. hum, o Benfica vale quase 7 vezes mais do que o Rio Ave, isto em termos de valores do Transfer Market. 352 milhões para o Benfica, 42 milhões e meio para o Rio Ave. Valor médio por jogador então do Rio Ave 1,5 milhão e do Benfica 13 milhões e meio, mas de referir aqui que, mesmo tendo estes 352 milhões de valorização total do plantel, já estamos bem longe do plantel do Porto e do Sporting, o que de facto não é bom sinal. Valor, jogador em melhor forma do Benfica, o Pavlidis, apesar daquele golo falhado ali à boca da baliza, que nos podia ter levado ao prolongamento, continua de facto a ser o jogador mais do Benfica. Os dados aqui comprovam isso. 24 golos e 3 assistências em 33 jogos. O jogador em melhor forma podia ser aqui o André Luiz. Eu acho que é André Luiz. Deixa-me só ver aqui uma coisa que é André Luiz. É o nome, podia estar-me aqui a enganar no jogador. Mas aqui o que interessa é que o jogador em melhor forma, portanto, do Rio Ave, não vou colocar o André Luiz, vou colocar aqui o Cleiton, que já tem 10 golos e 5 assistências em 16 jogos. Portanto, ele tem quase uma participação direta em golo, seja por golos ou por assistência, a cada jogo. É muito bom e isto não vem de agora, vem de épocas passadas. O Cleiton é um excelente avançado e não sei como é que ainda está no Rio Ave. Como é que, por exemplo, o Benfica não olha para o Cleiton, que quer ir dar por aquele ponta de lança gigante do Nápoles, penso que é do Nápoles, não sei quanto, e tinha aqui o Cleiton também um grande, grande jogador. Mas lá está, se calhar o Presidente vai pedir aqui também mundos e fundos, como está a pedir pelo André Luiz. Mas o Cleiton é o jogador mais bem avaliado no Transfer Market, 8 milhões, e de facto está a fazer mais um excelente campeonato. Benfica, o jogador mais valioso, o Pavlidis, com 35 milhões, média de idade expressiva, Rio Ave 24, Benfica 23, e a altura aqui o Rio Ave tem mais 2 centímetros em média que o Benfica. Aqui são os dados do campeonato. O Sporting ganhou ontem, portanto já tem aqui 6 pontos de avanço do Benfica, mas se o Benfica ganhar, volta a ter aqui os 3 pontos, ou seja, ali
bem perto do Sporting. O Rio Ave está num 11º lugar. Diria que não é um lugar por aí além, mesmo para a dimensão do Rio Ave, mas já tem aqui cerca de 8 pontos de avanço em relação às duas equipas, ou às três equipas que descem. Exatamente. O Aroca, que é a equipa que, se o campeonato acabasse agora, tinha que fazer uma espécie de play-off com o terceiro lugar da segunda liga, já está aqui a 8 pontos do Rio Ave. Não é, obviamente que isto não é manutenção assegurada, 8 pontos não são assim tantos jogos, mas já dá aqui uma certa segurança ao Rio Ave. Últimos jogos das equipas, aqui o empate com o Rio Ave em setembro, que foi daqueles golos do desconto do André Luiz que nos custou aqui 2 pontos, daqueles 3 empates em casa com equipas de dimensão inferior ao Benfica. O ano passado foram 2 vitórias, 5-0 em casa e fomos ganhar ao Estádio do Rio Ave 3-2 e na época anterior, portanto 23, na época de 23-24, ganhámos em casa 4-1, mas empatámos aqui com o Rio Ave um igual fora. Portanto, os últimos 3 jogos fora, este empate, depois uma vitória de 3-2 e vamos ver agora este próximo jogo. Aqui é o 11 inicial das duas equipas. Os jogadores, obviamente, aqui mais conhecidos e que fazem mais a diferença aqui do Rio Ave, obviamente, é o André Luiz, que andamos naquela novela se vem ou não vem para o Benfica e vamos ver como é que vai ser o jogo de hoje. Ahm, Vamos ver se ele aqui não decide a favor do Rio Ave, Deus queira que não. Seria de facto, entre aspas, ridículo ele entre aspas, prejudicar o Benfica, obviamente sendo apenas profissional no jogo que foi no Estado da Luz e agora neste, e depois acabar no Benfica. Portanto, não espero isso, de facto. E o Cleiton, também já falámos há bocadinho. Aqui o 11 inicial para o 0-0, portanto, volta o Otamendi saindo o António Silva, depois aqui também volta o Barrené cheia, o Rio está lesionado, e aqui a ideia deles seria aqui colocar o Sudakov no lugar do Barreiro. Vamos ver agora a diferença deste aqui para a minha equipa. Para a minha equipa, eu tirava o Sidney. Isto não é a minha equipa, é a equipa que eu acho que o José Mourinho está a pensar colocar. Mesma coisa aqui na defesa, lá o Otamendi volta para fazer dupla aqui com o Tomás Araújo. No meio campo também acredito que volte o Barrené cheia e que joga ali no lugar do Rios. E depois na frente, eu penso que vai sair o Sidney, que não fez assim uma grande exibição, e vai entrar aqui, vai dar mais uma oportunidade aqui ao Sudakov, apesar das críticas do Mourinho, aqui no lado esquerdo. O Prestiani e o Barreiro continuam. Se não for esta, a minha segunda opção seria de facto o Sudakov continuar suplente e manter-se aqui o Cini na frente. E neste caso, as alterações em relação ao jogo com o Porto para a taça seria apenas a entrada do Barreira cheia para o meio campo, devido à lesão do Rios, e a entrada do Otamendi, que esteve castigado para o lugar do António Silva. Mas vamos ver porque é difícil de facto acertar com tantas lesões, castigos, acertar na equipa que o João Mourinho aposta para início do jogo. Pontos mais e pontos menos foi dos vídeos que eu fiz, que eu tive mais dificuldades em encontrar pontos positivos. Tive de facto de pensar muito, mas há alguns. A exibição que o Porto teve, de facto, há alguns períodos positivos. Foi contra a equipa mais consistente em Portugal, o Porto, de longe a equipa mais consistente. Eu sei que não marcámos golos, não criámos muitas oportunidades, mas demonstrámos ali personalidade, tivemos alguns bons períodos. Depois, muita gente dizia que sem o Otamendi ia ser muito complicado, mas a palavra aqui para o Tomás Araújo e principalmente para o António Silva, que tem sido muito criticado, principalmente pelos adeptos próprios, que fizeram boas exibições, e que não deixaram ficar mal o Benfica neste jogo. Não foi por eles que o Benfica foi eliminado da Taça de Portugal. Depois, mais uma oportunidade para muitos jogadores provarem o que valem, para muitos e muitos jogadores que estão longe, na minha opinião, estão longe do que podem valer, mas para isso eles também têm que fazer a parte deles, é principalmente deles que depende se assumirem nesta fase tão complicada do Benfica. Pontos negativos, observações negativas. É de facto um momento muito complicado, mas pior do que estarmos num momento muito, muito complicado, talvez
o pior momento da época é que as coisas ainda podem piorar. Portanto, estamos mal, mas pode ficar piores. Imaginem que perdemos, jogamos mal. O que é que vai ser do Benfica, não é? O Paredes, por exemplo, a esta direção mais 4 anos. Ao Mourinho. De facto, não sei, nem quero fazer aqui previsões sobre o que poderia eventualmente acontecer se as coisas começassem a descambar. As lesões continuam, lá está. Hum, Atenção que as lesões não justificam o que se passa no Benfica, e os maus resultados. Mas temos o Luke Bacchio, temos o Bruma, que são jogadores muito importantes para o tipo de futebol apresentado. Primeiro pelo Bruno Lage e agora pelo Mourinho, aqueles jogadores de profundidade, rápidos, hum, que vão num contra um. De facto, são estes dois extremos são muito diferentes do que, por exemplo, o Prestiano e o Sheldrup. Não estou a dizer que são melhores ou piores, estou a dizer que são muito diferentes. E Bruma e Luke Bacchio estão, por exemplo, estão mais de acordo com o perfil que estes treinadores querem. E agora o Rios também, que dá muita intensidade, dá muita rotação ali ao meio campo, com muitos erros, obviamente, com muito. Eu acho que diria com falta de qualidade a nível do passe, a nível da decisão, mas muito, muito intenso, muito rotativo ali no meio campo, mais um lesionado. Portanto, não é fácil com tantas lesões. E depois, ponto muito, muito negativo, na minha opinião, é a tal situação de ser um mito a aposta na formação. Eu estou sempre a dizer isto é até chegar a alguém que, que tenha poder no Benfica para chamar a atenção dos líderes. Não há aposta. A aposta na formação é um mito. É um mito completo. Rodrigo Rego nunca mais se ouviu falar nele. Ahm, o Banjaki na direita, o Zé Neto na esquerda, nem sequer foram focados para este jogo. O único foram estes dois jogadores que já vêm do tempo do. O Tomás Araújo estreou-se, eu acho que até foi com o Veríssimo ou com o Jorge Jesus, e o António Silva estreou-se com o Schmidt. Portanto, dos jovens lançados ou pelo Bruno Lage ou pelo José Mourinho, só o João Rego é que teve no banco e provavelmente o guarda-redes. Portanto, é muito pouco, é uma falácia, é um mito falar-se disso. Mas isso, eu já tenho aqui um outro vídeo sobre isso. Se estiverem interessados, é só procurarem aqui esse vídeo no canal. Pedir-vos o habitual, tanto para, no caso gostarem deste vídeo ou de outro, já tenham visto no canal, para colocarem para subscreverem, que é completamente gratuito, para partilharem com outros amigos e neste vídeo coloquem, por favor, o gosto, ou comentem, critiquem, sugiram outros vídeos, que é de facto muito importante para o canal, para o canal continuar a crescer em termos de mais vídeos e de vídeos de melhor qualidade. Viva o Benfica e vamos ganhar logo. Vamos torcer por isso. Um abraço a todos, bom fim de semana.